Tá gravando, meu jovem. Gostei do meu jovem. É, eu tô puxando o saco, é um... Pô, vai receber aumento assim, cara. Eu tô pegando jeito. Fala, galera, Trans, Peter aqui pra gente ver hoje o garoto que se perdeu na floresta foi substituído. Bruce, alguma vez você entrou na floresta, se perdeu e foi substituído? Tava esperando essa pergunta. Não, porque pode ter acontecido, cara. Pode e eu posso não lembrar, inclusive, as pessoas estarem procurando por mim, ou ninguém procurou por mim. Já viu o filme Nós, do Jordan Peele? Cara, pior que eu acho que sim, eu tenho uma lembrança desse nome, apesar de eu não lembrar do nome do ator. Cara, esse filme é bom, esse filme é bom. Não é igual o Corro ainda é melhor, mas eu gosto pra caramba. Os dois. Corro é É muito sensacional. parecido isso, as pessoas estão sendo substituídas na cidade. Mas enfim, perguntas de membro. Hoje, por acaso, o Bruce falou que eu vou responder no final. Mas olha, vocês membros do canal, né, que estão no nosso clube de membros assinando, vocês mandam as perguntas, a gente vai sempre responder nos vídeos aqui. E lembrando, a gente sempre vai disponibilizar pra vocês vídeos antecipados, vai começar muito isso agora. Alguns vídeos de bastidores também. E nude do Bruce. Vamos lá. Pô, mas a galera não vai assinar, cara. Não, é do Peter, relaxa. É a primeira nude do universo. Cala a boca! Vamos lá. As a 3-year-old boy was found safe after being lost in the wilderness for days. Really unbelievable story that we found. It's a story of survival, effectively. Eu lembro de acontecer isso na floresta amazônica. Elas ficaram lá e sobreviveram, acho que 3 crianças. Sei quem que lembra desse acontecimento. Você soube disso, Bruce? Crianças brasileiras? Sim, 3 crianças brasileiras ficaram lá, sobreviveram. E tipo, muito criancinha. Do tipo, sei lá, 8, 6 anos de idade. Que doideira, cara. De junho de 2022. Um dia marcado pelo desaparecimento de um garoto de 3 anos. À primeira vista, Bruce, a gente vai ver nessa velocidade mesmo? Você tem certeza? Eu tenho que aumentar essa velocidade, porque, pô, tá me dando sono, cara, o cara falar nessa velocidade aqui. parece ser um simples caso de uma criança perdida. Mas após 3 longos dias de buscas incessantes, a história toma um rumo inesperado. Quando analisada com profundidade, revela circunstâncias misteriosas. Uma criança que sobreviveu ao impossível e que, quando encontrada, já não parecia mais a mesma. Uma narrativa cheia de lacunas, onde até mesmo a explicação mais lógica beira o improvável. Hoje exploraremos o desaparecimento de Riker Webb e o estado enigmático no qual ele foi encontrado. Troy, uma pequena cidade na região noroeste do estado de Montana, nos Estados Unidos, com pouco mais de 900 habitantes. Uma típica cidade do interior, cercada por florestas e montanhas. Nela morava a família Webb, em uma pequena casa, um pouco mais afastada das demais e próxima da floresta. Era uma tarde de sexta-feira. Riker estava no quintal brincando com o cachorro e seu pai enquanto esperavam a mãe voltar do trabalho. Riker adorava brincar no quintal, pois lá tinham muitos insetos, o que atiçava sua curiosidade. Em determinado momento, seu pai entrou em casa para buscar algo para o garoto comer. Porém, quando voltou, o garoto havia desaparecido. Meu irmão, é o que eu falo. Com criança não pode dar mole. Essa coisa de você... Tudo bem, aqui foi no quintal da casa dele e, assim, a gente não pode imaginar nunca que isso vai acontecer. Mas, olhando agora, a gente percebe o que acontece. Mas quando você tá em aeroporto, cara, em local muito movimentado, rodoviário, não dá mole. Você que é pai, você que é mãe, gruda, meu irmão. Mas gruda no teu filho, não tira a mão, Sim, cara. cara. Porque tu olhou, largou, olhou pro lado, voltou... O cara que tem intenção de levar teu filho vai levar, cara. Não dá mole. Pior que é, cara. O homem então entrou em desespero e começou a chamar pelo filho, mas nenhum sinal. Ele então foi até seus vizinhos para perguntar se viram o garoto passar por aquela área, mas nada. As autoridades então foram acionadas para que uma busca pelo garoto se iniciasse. A operação de buscas pelo garoto envolveu várias agências como o FBI, Guarda Nacional, equipes de resgate locais e até mesmo a ajuda de voluntários foi recrutada. Tudo isso para... Cara, isso num prazo... O pai só entrou lá dentro pra pegar uma coisa pro filho e voltou, cara. Porra, naquele instante, com certeza, naquele instante que ele voltou, o filho já tava num raio próximo, concorda? Sabe o que eu me pergunto, Pedro? Se a pessoa que fez isso, se ela já tinha planejado, se ela já tava observando a criança ou se ela realmente só viu a oportunidade de o garoto estar naquele momento sozinho, sabe? Eu não sei, mas ela com certeza... Como a criança tava no raio próximo, o pai gritou, a criança ouviu. Ou ela foi sedada, né, levou, sei lá, cloroforme no nariz, ou ela teve a boca tampada. Porque, senão, cara, não tem jeito. A criança ia ouvir o pai chamando. cobrir a área densamente florestada e montanhosa ao redor da casa de... Ela não se teletransportou pra um lugar longe, entende? Tudo bem que a área é montanhosa e se alguém sequestrou e quis levar pra aí, cara, vai ser difícil achar. Dá pra achar, mas vai ser difícil achar. Ainda mais com cachorro, cara. Tu acha, meu irmão, os cachorros americanos não sei o que acontece, cara. Os caras cheiram um grão de sal a 5 km de distância. Aqueles cachorros são malucos, cara. Não sei o que acontece. Então é que eles acham. O lance é que pro cara que sequestrou conseguir embrenhar nessa mata aqui, o cara tem que ser Rambo nesse meio tempo que deu ali, entende? E isso se alguém sequestrou. Eu não sei o que aconteceu. para cobrir a área densamente florestada e montanhosa ao redor da casa de Riker. Foi então que a noite chegou.
Esse é o barulhinho que eu coloco no meu celular. Pra Às vezes eu dormir? coloco Sério? Pra dormir. Eu não sei se você tem isso, cara. Você tem Cara, essa é bom parada? demais. Eu coloco na TV do quarto. Tela preta. Terapêutico máximo. Entendeu? Caraca. E a minha maneira, você escolhe, por exemplo, eu quero aumentar o raio, ó. Ó, tem pássaro. Eita, isso é um aplicativo? Aplicativo. Vocês dá Você pra ver aí. personaliza. Na tela, ó o raio, ó o raio. Tem várias coisas. Posso aumentar o volume da chuva. Posso trocar. Agora eu quero, por exemplo, ó. E é gratuito esse aplicativo, ó. Quero Que é isso, uma oceano. moral de graça. É teu esse aplicativo? Eu não paguei pra esse aplicativo. Isso é irado. Você personaliza a sua experiência. Exato. Caraca, fiz um jabá do aplicativo. Mas também Pô, não vou fez dizer mesmo. quem é, não me pagaram, pô. O que parecia ser uma noite de buscas em condições climáticas favoráveis, logo foi tomada por uma forte tempestade, que atrapalhou muito o andamento das buscas, levando quaisquer possíveis rastros deixados pelo garoto e afogando. Tá bom, agora a pergunta que eu faço pra cada um de vocês que é pai. O Bruce eu sei que é pai. Bruce, tá chovendo, teu filho tá na mata, você para a busca? Nossa, de jeito nenhum. De Impossível, jeito cara. nenhum, cara. Meu irmão, pode tá caindo fogo do céu. Tá a gente doido. vai tá lá, cara. Aí, vou parar. Polícia pra parar a busca quando tá chovendo tem que ser muito purpurina, né, cara? as esperanças da família para encontrá-los, levando quaisquer possíveis rastros deixados pelo garoto e afogando as esperanças da família para encontrar Wright. Isso já prejudica, por exemplo, a perseguição por cachorro farejador. No dia seguinte, a chuva continuou, porém de maneira leve, possibilitando a continuação das buscas pelo garoto, dessa vez com cães farejadores e apoio aéreo de helicópteros. Infelizmente, mesmo com todo esse apoio, o garoto não foi encontrado. A única pista que foi encontrada naquele dia foi de algumas pedras estranhamente empilhadas em uma área da floresta, na qual se teorizou que o garoto estivesse procurando por insetos embaixo dessas pedras, as empilhando em um lugar só. A essa altura, as probabilidades já estavam contra o garoto. Além do temporal que ele enfrentou, ele precisou lidar com uma área de floresta, cercada de vida selvagem, com incidência de ursos e leões da montanha. Que E como isso, se cara? não bastasse, Foi aquele vídeo você lembra? Não era Eu ia falar isso, sim. Era o Puma, aquele Puma que atacou o garoto lá, que até muitos de vocês me corrigiram, falaram que não, tem que abrir os braços e gritar, né? Foi isso Enfim. mesmo. da selvagem, com incidência de ursos e leões da Irmão, cara, se o moleque encontra um urso desse, putz, cara, Tá doido. não tem o que fazer. montanha. E como se isso já não bastasse, a temperatura média era de 12 graus durante o dia e mínima de 4 graus durante a noite. E molhado ainda pela chuva, a chance do garoto não resistir a uma hipotermia era altíssima. A família precisaria de um milagre para encontrar o garoto vivo. Na manhã do dia 5 de junho, a polícia recebeu uma ligação. Riker Webb foi encontrado. Um casal que participava de maneira voluntária encontrou o jovem Riker Webb em uma cabana abandonada e de acesso remoto, cerca de 3 quilômetros da casa da família Webb, onde Riker desapareceu. 3 quilômetros. Quando você anda 3 quilômetros dentro de uma mata, dependendo da densidade da mata, você, cara, multiplica isso por 20, cara. Por 20, por 30. É quase uma caminhada impossível. Por exemplo, você tentar andar 3 quilômetros dentro de uma mata densa como a floresta amazônica, você nem sai do lugar, cara. Mata densa, aquela que você não consegue nem passar. Entende? Porque tem... Não é aquela... que muita gente acha que mata densa, sabe, você com um facão você vai abrindo. Não abre não, cara. Facão tu abre, meu irmão, mato. Agora, mata densa, lógico que não deve ter sido mata densa, mas não era uma mata também aberta, né? Se for considerar ainda, Peter, o tamanho da perninha da criança, né, cara? O quanto que ela tem que se esforçar pra andar tudo isso numa mata. E a aleatoriedade de encontrar uma cabana, né, cara? Muito. Segundo as pessoas que o encontraram, eles estavam passando por ali perto quando ouviram murmúrios vindos de dentro da cabana, quase animalescos. E quando abriram a porta para ver, estava lá, o garoto sentado. Eles então levaram o garoto até uma ambulância para que a mesma levasse o garoto até o hospital. E nesse momento, a seguinte foto foi tirada. Puta, cara. Caraca, o moleque tá em choque, cara. Tomei até um susto, cara. Parece outra criança mesmo, cara. Porque assim, a gente não parece. A gente não sabe se ele tá brincando ou tá em choque, cara. Caraca. É, ele tá estranho. Riker estava bem, até demais considerando o que ele passou. Exato. Ele não demonstrava desespero, nem Eu até animei quando vi ele assim, eu fiquei até meio animado. Falei, pô, ele tá bem. Parece que ele tá sorrindo. Mas olha, cara, ele não... Sei lá, bicho. mesmo chorava. Ele mostrava uma expressão de choque. Seus olhos estavam arregalados, e ele parecia exibir um sorriso meio desajeitado. Era de alguém que viu coisas que não deveriam ter sido vistas. Não, isso é o narrador que tá falando. Não dá pra saber, cara. Ou ele sabe, ele leu o roteiro. Ou ele já viu o roteiro antes. Porque se eu vejo um moleque assim, eu, leigo do jeito que eu sou, eu falei, pô, o moleque tá amarradão lá, né? Vou pensar isso. Mas lógico, sabendo do caso aqui, dá pra perceber que ele tá em choque, com as roupas rasgadas, enfim. Feita por várias pessoas de muitas maneiras diferentes. Alguns diziam que a foto era de partir o coração, outras se sentiam desconfortáveis vendo ela, e outras
Diziam que aquilo era o olhar das 1000 jardas. Tem nada a ver. Pra mim também não. Essa foto aqui é conhecidíssima, né? Foi o cara que é a mesma pessoa, só que antes e pós-guerra. A pessoa envelhece não sei quantos anos depois de tanto estresse. O estresse envelhece pra caramba. Vocês vão falar, Pedro, então você é um cara bem estressado. Provavelmente, né? Ou não, né? Porque você tá aí faz muito tempo, cara. Você Ninguém já tá aí sabe faz quantos anos eu tenho. Eu posso ser um cara com aspecto jovial pra idade que eu tenho, vocês não sabem, cara. Entre 130 e 260. Não, mas se eu falar pra você, Bruce, que eu tô entre 50 e 60, eu tô bem? Tá muito, cara. Tá maluco. Irmão, aqui, tá vendo? Tô falando pra E vocês. não, que isso? Paguei mó pau. Corta isso aí, editor. É perdido e traumatizado dos soldados que participaram do conflito. E essa expressão geralmente é associada a pessoas que passaram por Porra, esse aqui é o pai do moleque, cara. Idêntico. traumas extremos e experiências estressantes. Ou ele viu a mesma coisa que o moleque viu, cara. Porra, os dois viram a mesma coisa. A princípio, parecia que a história teria acabado bem. Graças a Deus, o garoto foi encontrado, sem nenhum ferimento. Porém, este seria apenas o começo do caso, já que o mesmo seria envolto por diversas controvérsias e fatos muito estranhos. O primeiro, óbvio, seria como que uma criança de 3 anos sobreviveria a uma forte tempestade em uma região de florestas e montanhas, com incidência de ursos e leões. E como ele teria ido parar tão longe, a 3 km de distância de onde desapareceu, e em uma cabana abandonada. A história que foi divulgada pelo xerife de Troy foi que Riker estava brincando no quintal de sua casa procurando por insetos. Ele então se entediou e saiu do local para procurar por mais, e acabou se perdendo na floresta. Nisso, a tempestade começou, e ele de alguma maneira teria ido tão longe que encontrou a cabana. E lá ele se refugiou da tempestade e ficou até o momento em que foi encontrado. O problema é que essa história não fazia sentido, já que Riker era apenas uma criança de 3 anos. Como ele teria ido tão longe em tão pouco tempo? E como ele pensaria em algo como se refugiar? Como se tivesse alguém que levou ele lá. A impressão que dá. E não parece o mesmo moleque mesmo, não. Não, é o mesmo moleque, mas dava pra perceber realmente que ele tava bem diferente na próxima, mas é o mesmo. Vamos começar pelas controvérsias iniciais, desde o momento em que o garoto desapareceu. Segundo seu pai, Riker não estava sozinho, ele estava com o cachorro da família. Porém, quando voltou de dentro de casa, encontrou apenas o cachorro, extremamente agitado, mas não o garoto. O que me faz pensar, cachorros criados em famílias como esse, geralmente são protetores com crianças, então por que o cachorro não seguia o garoto? Não, não é assim. Não é todo cachorro que segue. Às vezes o cachorro é bobalhão, fica lá, cara. É, tem cachorro medroso também. Basta você virar e falar, fica, não, fica aí. O cachorro escuta uma voz diferente e vai querer ficar, não sai do lugar. E o que teria o Sim. deixado tão agitado? Outra coisa estranha seria a demora para acionar as autoridades. Segundo o departamento de polícia de Troy, o garoto já estaria desaparecido há 2 horas quando foram acionados. Talvez os pais não queriam causar um alvoroço naquela pequena cidade e então procuraram com a ajuda de alguns vizinhos, e como não obtiveram cara, sucesso, não. acionaram as autoridades. Mas de fato, a parte mais estranha dessa história foi o momento em que Riker foi encontrado. Como já questionamos anteriormente, como uma criança de 3 anos passaria pelo que ele passou e não possuir nenhum machucado? Ele nem mesmo parecia desidratado e desnutrido. Um adulto em média pode ficar até 3 dias sem beber água, antes do corpo começar a colapsar. Podemos concluir que com uma criança de 3 anos, esse tempo seja ainda menor. Mas Riker parecia bem, apesar da aparência não ser das melhores. Ele não estava nem desnutrido e nem desidratado. Então ele teve acesso à água. Com certeza a água ele teve acesso. Agora, não sei se o nadador tá sugerindo que ele teve acesso à água até a partir de um ano mais velho. Mas assim, acho que no ambiente úmido, o garoto ia conseguir se virar. Eu imagino não sei também. Quase como se alguém tivesse o alimentado naquele meio tempo. Alguns rumores preocupantes também começaram a surgir sobre o momento em que os pais viram o filho ser resgatado, como os mesmos negando que aquele garoto era seu Riker Webb. E realmente, quando comparamos uma foto dele de um mês antes de desaparecer com a foto de quando ele foi encontrado, E aí, galera? É o mesmo ou não é? Os olhos têm um espaçamento diferente. O formato do nariz parece diferente. Não, porque os olhos estão mais arregalados, né, cara? É, estão arregalados. É, sei lá. Poderia ser. Eu me convence falar que me convence. Não, é assim, é o mesmo. parecem ser 2 crianças diferentes. Uma fonte não confirmada teria dito que o garoto estaria usando roupas diferentes das que quando desapareceu, algo que teria sido pontuado pelo próprio pai. Vendo assim, parece até mesmo que o pequeno Riker Webb foi substituído por outra coisa. Outra coisa é foda. Outra coisa, o narrador pegou pesado, hein, cara? É o moleque ali, o narrador. Eu, se fosse o pai do moleque, eu nem ia gostar de tu falar assim, não, cara. Coisa é tua mãe, eu queria falar. Juntamente com a foto, e com isso, mais rumores e boatos começaram a surgir. O mais relevante que eu achei que vale a pena falar foi de que os pais teriam feito um teste de DNA para comprovar que aquele era mesmo seu filho, e que em algumas instâncias o teste teria dado negativo. Peraí, cara, peraí. Tem algum estranho. Olha. Cara, se meu filho desaparece e vem outra criança, eu vou descobrir que é outra criança, cara. Galera,
Pelo amor de Deus, galera. Cara, pode estar com outro formato de cara. Vocês olham, a gente sente que é outra pessoa. Ou sente que é a mesma pessoa. Quando você convive com a pessoa, não tem essa. Por isso que eu sempre me perguntei, cara. Clark Kent pode enganar meio mundo. O mundo que ele quiser. Mas quem ele convive não dá. Não dá. É como se eu chegasse agora. Tudo bem que você já me conhece há muito tempo. Mas como se eu chegasse lá no meu quarto agora, tirasse meu óculos e falasse: olá, Andresa, eu sou outra pessoa. Ela fala assim: você é idiota, cara. Você entende? Você sabe quando é a pessoa que você convive, cara. Por que o pai pediu um DNA, cara? Se ele pedir um DNA, é porque o garoto tinha que estar fisionomicamente diferente, num estado psíquico muito diferente, até falando coisas diferentes. A voz tem que ser diferente, percebe? Que são muitos trejeitos que você consegue identificar um ser humano que convive com você. Então não me faz sentido isso. Tem um caso, cara, certeza que tem uma galera que acompanha True Crime que vai poder falar aqui embaixo o nome do caso. Mas tem um caso de um menino que ele desapareceu nos Estados Unidos. Aí ele foi encontrado na Europa, a família mandou ele de volta para os Estados Unidos, mas não era o menino. No final, se eu não me engano, a família mesmo tinha dado um jeito no menino, sabe, assim. Só que como encontraram o menino pra família falar que não era ele, ficaria meio... pegaria mal, sabe? Cara, isso foi meio macabro, você me falou. Existe isso, cara. Esse caso é real e alguém vai saber o nome, eu tenho certeza. Caraca, que macabro isso aí. O teste teria dado negativo. Teve também um vídeo que viralizou, do suposto momento em que Riker foi encontrado, no qual mostra uma criança estranha indo em direção a um carro, se comportando de maneira normal. Meu Deus, cara. Que isso, cara. Mas esse vídeo foi comprovado sendo falso. Além de não bater com a história oficial, a criança é diferente. Mais tarde foi descoberto que essa era uma criança com síndrome de Down que acabou sendo Dava pra perceber que ela tem síndrome de Down e ela tá... A criança tava, sei lá, é outra criança, lógico. É outra criança, complicada e se nitidamente. perdendo. Muitas teorias foram criadas tentando explicar o que teria acontecido com o garoto, desde as mais lógicas até as mais absurdas, como por exemplo falando que aliens teriam abduzido o garoto, ou que aquele garoto que foi encontrado não fosse o Riker, mas sim um Skinwalker ou Doppelganger que teria assumido sua forma. Que isso? Então, é o que eu sempre falo. O ser humano gosta de teoria da conspiração. O ser humano prefere sempre ir pelo que é mais charmoso, pelo que é mais misterioso, mais difícil de acreditar. A gente sempre vai preferir isso. Por isso que a gente cria 1001 teorias. Por isso a gente fala que aquela pedra lá em cima é o 3 Atlas, é a nave. Olha os ETs dando tchau pra gente. Não, você vê Petra, veja bem, está acelerando, está desacelerando, faz uma forma elíptica, tem zinco, não sei o quê, tudo explicado. Mas a NASA, você sabe que a NASA jamais explicaria, Petra. Sim, os caras esquecem que a NASA pode até mentir, mas outros 500 milhões de observatórios independentes, eles também estão todos macumunados com a NASA, porque eu tô te falando a mesma coisa. Eu só tô querendo levantar essa questão. Percebe isso, Bruce? O ser humano sempre foge do que é óbvio. Sim, o fantasioso é sempre mais atraente, é. Tem uma pedra na porra do espaço, cara, é uma nave. E uma pedra. Não, pedra? Que isso? Cometa? Cometa? Você acredita em cometa? Cara, que coisa louca, cara. Que, resumindo, são entidades folclóricas conhecidas por tomarem aparências de outras criaturas, a fim de se aproximar de outros humanos e Olha isso. caçá-los quando estiverem distraídos. Eu dou certeza, cara, não é isso. Essas criaturas que não foram, eu dou certeza. Peter, então você anda lá de noite nessa floresta? Nem a pau. Tenho medo de encontrar uma porra dessa aqui, entendeu? Mas eu sei que não existe. Mas minha mente é criativa pra imaginar que tem. Só que eu sei que não existe, percebe? Você tá vivo há bastante tempo. Uma dessas teorias, que parecia fazer até mais sentido que a história do xerife, foi de que Riker teria sido sequestrado por alguém. Esta pessoa o levou até a cabana e teria o alimentado e trocado suas roupas. É o que eu acho. Eu acho que foi isso. Ele foi sequestrado por alguém que levou até a cabana. Mas por medo de ser descoberta e com as intensas buscas acontecendo, acabou voltando atrás seja qual fosse seu plano e acabou deixando o garoto sozinho na cabana, onde logo foi encontrado. Mesmo assim, por mais que faça sentido, ainda é uma teoria que possui muitos furos. O único fato concreto é que Riker viu coisas que não deveria ter visto. Porra, mas não pergunta pro moleque? Ele não fala? Pergunta pro moleque, o que você viu, moleque? Aí, se ele ficar assim direto, tudo bem. Porra, pergunta pra porra do moleque, cara. E como anda o Riker hoje em dia? Bom, em 2023, uma conta no TikTok com o nome de Kaiden Webb postou um vídeo, no qual aparentemente mostrava Riker e seu irmão mais velho, Kaiden. Esse irmão de Riker falava que muitas pessoas perguntavam sobre o que aconteceu naquela cabana, e ele então pergunta ao garoto se ele se lembrava daquele dia, e o mesmo concorda. Seu irmão então perguntou o que ele tinha visto lá, e o garoto responde isso. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can live in there with them, and then I can live in... Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Mhm. Yeah? Eita.
Isso foi estranho. Foi estranho e, sinceramente, vocês teriam parado de perguntar? Você Não. ouviu uma coisa? Ouvi. Ok, sua história foi maravilhosa. Um abraço, hein? Porra, pergunta, mas o que você ouviu? Quem que tava lá? Você viu alguém? Porra, o moleque tava empolgado, pergunta mais, porra. Não dá pra entender ao certo o que o garoto disse, mas ao que parece, alguém vivia naquela cabana abandonada Sim. onde ele foi encontrado, o que só torna essa história ainda mais estranha. Mas pelo menos podemos ter um Olha lá, ele tá bacana agora, o moleque tá bonito. Tá bonitão. vislumbre de como o garoto está hoje em dia, e ele parece estar bem recuperado. Seja lá o que Riker viu ou presenciou naquele dia, vamos torcer para que Deus tenha apagado de sua mente, e que ele possa viver sua infância sem nenhum tipo de trauma devido ao que quer que tenha acontecido naquele dia. Precisa de muito amor, precisa de muito amigo, sabe? Uma família que cuide dele. Porque eu não sei que tipo de trauma ele passou, mas com certeza ele vai ter muito amor agora. Ele viu coisas que não precisa. Não podia. Irmão, olha, cara, com todo respeito, aquela cara que ele fez, ele viu algo que não deveria ter visto, com certeza. Eu já vi coisas que eu já fiquei com aquela cara meio... Tem coisas que eu olho, cara, e fica, alguns comentários vocês botam aqui embaixo, eu tô lendo, de repente faz assim, ó. Eu fico horrorizado, cara. Vocês conseguem ser piores que o cara da casinha que levou o moleque lá. Essa história é boa, apesar de que, tipo, não achei tão misterioso assim. Tipo, o que eu entendi ali, assim... E vamos tentar ir pelo óbvio. Depois a gente pensa em seres extraterrestres, que eu sei que vocês gostam. Foi 3 iatras que sequestrou ele, passou antes. Mas pra mim foi alguém que realmente pegou ele, levou pra uma cabana. Eu acho muito difícil ele ter ido pra cabana sozinho e ter ficado lá... Eu não sei quantos dias passaram, mas foi 3 dias, não foi isso? Foi, eu acho que foi isso, 3 dias, enfim. De qualquer jeito, não dá pra saber qual a intenção da pessoa que levou ele pra lá. Boa não era. Agora, também não dá pra julgar, porque eu não sei se quem levou pra lá era maluco e não sei também se alguém levou pra lá. Perguntas? Temos perguntas, Bruce? Rihanna TS4491 ou Rihanna You have my heart, cause you've never been broken apart, maybe in magazine. Adoro essa música, mas fala. Pior que essa música é boa pra caraca. Eu não sei se é Rihanna ou Rihanna, desculpa. Porra, muda tudo, né, cara? Rihanna muda tudo, né, cara? Cara, pior que se eu vou mandar um print pro editor. Tem uma foto de um menino e de uma menina. É um desenho, é complicado You can say saber. under my umbrella. Vai lá. Peter, qual seria a melhor dica que você daria pra uma pessoa de 18 anos que acabou de terminar o colégio? Eu simplesmente estou sem propósito e as formas normais e legais de ganhar dinheiro não parecem valer a pena. Tá, então presta atenção. Rihanna, não sei como é que é o seu nome, mas... Vocês todos estão com 18 anos, nunca tenham medo de aprender e achar que vai demorar muito pra aprender, porque essa geração nova ela é muito imediatista. As redes sociais estragaram vocês, estragaram muito de vocês. Quando você vira pra uma pessoa e fala assim, a pessoa vira pra você, eu quero ir pros Estados Unidos. Então eu viro pra pessoa e falo assim, aprende inglês. Ela fica, tá bom, vou aprender, porque acha que tem que fazer um curso gigante. Sabe como é que se aprende inglês, por exemplo? É você chegando todo dia, 10 minutinhos, lendo alguma coisa, assistindo Shrek em inglês sem legenda, pelo menos uns 10 minutos todo dia de Shrek em inglês, assistindo um capítulo de Friends com legenda em inglês. É você imergir mais em inglês, é você não ficar só em português. Por que você manja tanto português? Porque você fala português o tempo todo, porque teu celular tem português. E por que eu tô falando inglês? Porque as pessoas têm medo de aprender um idioma novo, como tem medo de aprender qualquer nova habilidade. Você acabou de formar no colégio, tá com 18 anos, aprende alguma coisa que te dê mais valor, cara. Você precisa aprender alguma coisa. O que, Peter? Social media. Copywriting, gestão de tráfego, tem tanta coisa. IA, aprende a ser engenheiro de prompt, aprende alguma coisa, começa a se interessar. Como que você faz isso? Em vez de usar a internet só pra se divertir, usa a internet também pra aprender. Tem muita gente que faz trabalho bom na internet pra ensinar de verdade. Lógico que geralmente o cara ganha com isso, tá ganhando visualização, acaba vendendo o produto dele, mas te passa alguma coisa. Eu sou assim, meu canal Nerd Negócio, tô sempre ensinando. Todos os vídeos eu acerto? Não, cara, mas vai ter vídeo lá que vai te dar alguma bagagem. O que você tem que pensar é, ninguém vai tirar de você o que você colocou aqui dentro. Dinheiro você perde, isso aqui não. E aí quando você for pro mercado de trabalho, você vai perceber que isso aqui vai te colocar acima do patamar das outras pessoas. Então aprende alguma coisa, nem que seja um pouquinho todo dia. É isso. Bruce, vou ficando por aqui. Valeu, Bruce, até a próxima. Galera, até a próxima. Fui! Valeu! Que isso, cara.